Que a gente vai diretamente agora ao Supremo Tribunal Federal, onde a primeira turma da corte julga a denúncia da PGR sobre a tentativa de golpe de Estado. 6 acusados que formam o chamado Núcleo 2, que seria responsável pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, podem virar réus. Agora fala o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhá-lo rapidamente? De forma lógica, foi dado a cada uma das defesas os fatos apontados, os motivos que a Procuradoria-Geral da República entendeu por bem denunciar esse núcleo 2, as razões do crime, ou seja, todos os elementos necessários para que as defesas possam se defender. Essa é outra questão importantíssima no processo penal. A acusação ela deve deixar claro a sua imputação, mostrando os fatos, mostrando as provas, para que a defesa tenha total possibilidade de impugnar fato a fato, circunstâncias a circunstâncias. A Procuradoria, em relação a esse núcleo 2, começa descrevendo exatamente a questão da organização criminosa armada, uma organização criminosa no item utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. A acusação aponta que os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasques, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente. Após o primeiro turno das eleições de 2022, a delegada, e continua a denúncia, a delegada de Polícia Federal Marília Ferreira Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitou a elaboração de um projeto de Business Intelligence, o BI que foi dito aqui, BI, voltado aos resultados eleitorais. O objetivo era coletar informações sobre os locais onde Lula da Silva havia obtido uma votação expressiva e onde Bolsonaro havia sido derrotado, com foco especial nos municípios da região Nordeste. A ferramenta figurava como elemento crucial na execução do plano de manutenção de Jair Bolsonaro no poder, uma vez que visava reverter o favoritismo do oponente percebido, como salienta a Procuradoria-Geral da República, tanto pelos resultados do primeiro turno quanto pelas pesquisas de intenção de voto no segundo turno. O desvio de finalidade da demanda foi logo percebido por Clepson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência, encarregado da coleta de dados. Ele expressou perplexidade diante das solicitações de Marília Alencar, dado que o seu trabalho deveria se concentrar na segurança das eleições e não na análise de resultados que poderiam orientar as ações da Polícia Rodoviária Federal. Clepson confirmou que suas análises foram utilizadas para direcionar as ações de fiscalização da PRF no segundo turno, que se concentraram em locais onde Lula havia recebido mais de 75% dos votos. A utilização indevida das forças de segurança pública ficou ainda mais evidente após a análise dos dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar. Apesar da exclusão das mensagens trocadas diretamente com Anderson Torres, o histórico de conversas de Marília com o delegado de Polícia Federal Fernando de Souza de Oliveira, à época diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com a senhora Maria das Neves Viana Couto, então secretária de gabinete do ministro da Justiça, forneceu detalhes adicionais sobre as atividades ilícitas. A denúncia continua nessa narrativa, dizendo que logo após o resultado do primeiro turno, em 2/10 de 2022, Marília informou explicitamente seu intento doloso a Fernando de Souza de Oliveira. Abre aspas. Temos que pensar na ofensiva quanto a estas pesquisas. Fecha aspas. Poucos dias depois, em 6/10 de 2022, Marília indicou a Fernando que tudo estava, entre aspas, alinhado e que já havia feito, também entre aspas, a sua parte, revelando a existência de um planejamento específico para o segundo turno.
A denúncia continua dizendo que a movimentação atípica dos denunciados entre os 2 turnos eleitorais também Bom, o que a gente está assistindo é o ministro Alexandre de Moraes fazendo uma memória da participação do Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, nessa trama golpista. Porque o Silvinei, gente, ele está contando ao Moraes, né? Pegou um mapeamento feito por seus auxiliares subordinados para saber onde que estava, a partir desse mapeamento, a concentração de votos no então candidato, hoje presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para, de acordo com a denúncia, agir com essas blitz que foram feitas, depois comprovadas no relatório da Polícia Federal. Também constam na denúncia blitz essas para atrapalhar que os eleitores do presidente Lula chegassem às urnas.